Olá a todos, boa noite para quem está assistindo agora conosco esse estudo. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Sejam todos muito bem-vindos para esse encontro especial do mês de outubro No Rumo do Mundo de Regeneração. Celso Alexandre, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Com toda certeza. Tem toda a liberdade de falar o nome do meu irmão aí. Vamos, então, ambientar com a nossa prece inicial. E, Mateus, você pode fazer a prece inicial para a gente? Claro, eu posso sim. Vamos fechar nossos olhos. Pai de infinita amor e bondade, espiritualidade amiga, amado Mestre Jesus, pedimos, Pai, a presença dos mentores espirituais para que possam nos acompanhar ao longo desse estudo, nos trazendo elucidações, inspirações necessárias para que possam nos ajudar na compreensão de cada um dos temas que serão conversados aqui hoje, que os nossos irmãos Celso e Alexandre nos prepararam com tanto amor e carinho. Que nos abençoe, Pai, e obrigado por mais uma chance de poder aprender cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, podemos começar. Alexandre, Obrigada, Mateus. Deixa eu falar uma coisa aqui com o Alexandre. Eu mandei para você um arquivo com uma capa diferente, Alexandre. Mas eu mudei, é só a capa. O conteúdo é exatamente o mesmo. Só que eu achei essa capa aqui, e você vai concordar comigo, é mais conveniente. Deixa eu ver. Vocês está linda essa capa. Estamos vendo sim. Não, e é linda mesmo a capa, lindíssima. É uma beleza que depois a gente vai ver que esconde algumas coisas. Eu até tentei mudar a cor, que era mais colorida, mas é porque a gente vai entender por quê. Alexandre, só relembrando o que a gente viu no último capítulo, no capítulo 14, eles foram para o coração da Amazônia para uma reunião extraordinária. Uma reunião na qual o condutor do Brasil é autorizado por Jesus, Bezerra de Menezes e muitos outros espíritos de várias procedências. E essa reunião teve simultaneamente a ocorrência de reuniões do gênero em todas as partes do planeta. Então, todos saíram muito emocionados, inclusive eu que estudei, né? E depois, aí eles lá fazem referência à Cidade da Justiça. Boa noite, Gilmara. E aí a gente entra aqui no capítulo 15º, que é a Cidade da Justiça. Então, eu vou seguir aqui. Ninguém consegue ludibriar as leis universais, nem se consegue exceção. Ele começa assim: quando alguém elege trabalhar na vinha do Senhor, não mais dispõe de hora vazia, nem desencanto no serviço, porque tudo são oportunidade de reflexão e aprendizagem. Necessidade de trabalho guardada a devida relatividade, né? Porque cada qual pode lá agir de determinada maneira, sempre há o que fazer. Mas quando nós realmente nos engajamos nesse trabalho, nós que somos trabalhadores do movimento espírita, nós compreendemos que as oportunidades são inúmeras, né? E sempre repetindo, guardada a devida relatividade, porque uns, às vezes, parecem ter um trabalho menor, mas estão ali dando tudo que podem, né? Enquanto outros, já mais maduros, têm trabalhos de mais responsabilidade.
Após o trabalho mediúnico, nós vimos lá que foram realizados 2 grandes intervenções. Recebemos instruções para estudarmos uma visita às urnas onde se refugiavam os espíritos que se denominavam justiceiros. A gente viu nos capítulos anteriores, claro, Alexandre, a gente viu nos capítulos anteriores que um dos manifestantes era um ex-religioso e que veio dessa cidade da justiça. Ele foi convidado para se manifestar e veio de lá. E lá ele disse que encontrou quem podia ajudá-lo a fazer justiça e todas essas coisas. Então, interessava a todos trabalhar nesse local, até porque, como esse local, como outros congêneres no planeta, era responsável por muitos dos ataques que sofria o movimento cristão de uma maneira geral, porque o inimigo deles é o Cristo, né? Então, interessava intervir até planejando o que ia acontecer no futuro do planeta, porque num mundo de regeneração, esses grupos, não era mais possível ter esses grupos no planeta, eles iam ser trasladados para outro local, como foi anunciado. A localização era conhecida pelo irmão Spinelli e principalmente por Eurípides, situando-se em região pantanosa próxima a uma cadeia de montanhas muito conhecida. Quando eu li isso, é claro, né, a gente fica curioso de tentar entender que lugar é esse, né? Uma região pantanosa próxima a uma cadeia de montanhas muito conhecida. Mas o que eu imaginei que fosse alguma coisa aqui no Brasil, né? Uma região do Brasil, e eu fiquei pensando, aqui tem cadeias de montanhas muito conhecidas com pântano ali no sopé, essas coisas todas. A gente pensa nisso, né? A gente fica curioso de saber, né? E de entender o correspondente físico desse lugar, que, na realidade, não é físico, ele está na outra dimensão. Por meio de projeção de imagens sobre tela, o mentor fez fascinante apresentação de cuidadosa planta do local com elementos gráficos muito bem delineados. Então, eles têm lá uma tecnologia para mostrar como é o local que eles iriam visitar. Né? E essa aparelhagem tinha, assim, características muito interessantes que ele vai descrever aqui. Em pleno coração de uma floresta, sujeita às marés que traziam lixo e cadáveres de animais, flutuava espuma escura e putrefata, formando um enorme pântano ao redor do local onde se situavam as cavernas. Então, a gente vai imaginando isso. Tá? Por isso que eu botei aquela capa do estudo lá do capítulo 15, que tentava dar mais ou menos a ideia, né, do que era aquilo. Enormes aves necrófagas circulavam, crocitando ameaçadoramente na sombria região onde não penetrava a luz solar, enquanto seres disformes de aparência primitiva faziam a guarda da periferia. Olha, nós estamos falando aqui de um local na dimensão contígua à dimensão física. Né? Então, tudo isso aí que ele está descrevendo, que é como se eles estivessem passando um vídeo num aparelho sobre o local, mas diz respeito a essa dimensão contígua. Não é um lugar físico. Embora o lugar físico do nosso físico
tem uma correspondência também, segundo ele diz, lúgubre, né, em relação àquela realidade espiritual lá. E ele fala de aves necrófagas, né? Sons estranhos e funéreos surgiam e desapareciam em meio a raios, trovões e relâmpagos. O ambiente lembrava dos primeiros hominídeos, seres que gesticulavam sem articulações de comunicação verbal. Então, isso aqui que ele está descrevendo são criaturas que existem lá. Nesse pântano, essas aves, esses hominídeos, muitos deles disformes, segurando armas, guardando lá o local, e eles projetam lá para mostrar. Era essa... Só, Oi, pois não. Celso. Não, só um comentário, porque assim, acho que vale a pena a gente, certamente todo mundo já checou, mas quando ele fala de aves necrófagas, né, só para a gente lembrar, necrófagos são aqueles animais que se alimentam de carne morta, né? E aí, fala assim, poxa, mas por que esse ambiente, por que essa analogia, por que essa... uma das coisas que a gente fala, assim, que sempre é muito falado, quando você para, né, e a gente vê até a condição do próprio emocional e psicológica do ser humano, quando você para, você não está numa atividade, normalmente você definha. Então, a energia parada, ela definha, ela apodrece. Você tem a água Estagnada. né, limpa, ela estagnada, com o tempo ela começa a absorver impurezas e aí vai ficando uma água que, depois de um certo tempo, até cheira mal. Falar, mas era límpida, pura? Pois é, era. Então, todas essas questões dizem respeito a um ambiente onde existe o que seria, né, o objetivo das aves necrófagas, né, quer dizer, aquilo que está morto no sentido de estar apodrecido, né? Então, é um ambiente que, imagino eu, até muito superior em termos de como é que é? De uma densidade, de uma energia densa, do que aqueles que às vezes a gente entra e fala assim, nossa, eu preciso sair, não estou me sentindo bem. É muito além disso, né? Então a gente sente, mas eu lembrei de fazer esse comentário para que a gente possa entender o seguinte, eu entrei no ambiente, senti uma energia legal, que não é legal, às vezes eu quero sair, estou me sentindo mal, estou me incomodando, eu tenho que me preparar para depois voltar. Esse é um ambiente que tem uma energia absurdamente além dessa vibração. Então, só para que a gente possa entender a descrição, com mais detalhe, a descrição que, oh meu Deus, o Manuel Filomena faz, né, e os espíritos que aí estão nesse grupo, o que eles fazem a respeito do ambiente. É interessante isso, porque quando a gente... Você descreveu bem o seguinte, a diferença de densidade e desse material correspondente. Porque, se a gente pensar bem, no nosso ambiente físico, no ambiente físico que a gente convive, os urubus são aves necrófagos. Sim. Sim. E eles fazem até um utilíssimo trabalho de livrar a superfície desses materiais em estado de putrefação. Mas você lembrou, Alexandre, que, na realidade, a correspondência vibratória é completamente diferente. Nós podemos conviver com os urubus aqui
né, no mesmo lugar sem sofrer esse tipo de efeito que você descreveu. Agora, lá, vibratoriamente, é outra história, né? É outra situação. Então, isso até lembra, graças a essa observação, que esses ambientes, nessa outra dimensão, eles são realmente qualificados sempre vibratoriamente. Aqui no nosso ambiente, parece tudo a mesma coisa, né? Pode parecer tudo a mesma coisa, mas lá, na realidade espiritual, tanto que esses locais são até divididos vibratoriamente, como inferior, intermediário e superior, né? Então, realmente é bem diferente mesmo. E Sim. aqui, ele está falando aqui também a respeito do seguinte: era essa visão da planta no aspecto real do ambiente astral, embora a correspondência na dimensão física já apresentasse aspecto tenebroso. Então, é muito interessante a gente pensar nessa correspondência. E vocês podem até auxiliar nesse sentido, porque na nossa casa, aqui no SEAS, os médiuns descrevem que o local astral correspondente ao nosso espaço físico é diferente em termos de dimensão, em termos de aparência, em termos de muita coisa. Então, existe uma correspondência. Ele fala aqui, embora na dimensão física já apresentasse aspecto tenebroso. Então, quem, sem mediunidade nenhuma, se aproximasse desse pântano, ia achar um lugar bem feio, mal cheiroso, essas coisas todas, com aquela coisa lúgubre. Agora, se mediunicamente passasse para o lado espiritual, ia perceber, aliás, como o Alexandre lembrou, uma coisa muito mais densa. Quer dizer, essa densidade é um efeito no perispírito. Não e é muito marcante, como ele descreve aqui, né? E uma outra observação, Celso, Sim. que eu acho que, assim, lendo esse texto, acho que é importante a gente falar, Uhum. que a formação do nosso pensamento, do nosso sentimento e, consequentemente, de futuras avaliações em relação a um ambiente como esse. E qualquer correlação que a gente possa fazer. Eu acho que isso é muito importante. Por quê? A gente tem um hábito de, toda vez que entra ou vê um ambiente feio, que consideramos feio, mal cheiroso, mal frequentado, é sempre assim, a gente faz a relação sempre para o pior, né? Que coisa horrível, que coisa terrível, que ruim, que isso, que aquilo, sempre para o pior. Mas se eu tive a curiosidade, né, de falar assim, gente, peraí, no caso de aves, né, mas a gente pode considerar qualquer animal necrófago, mas no caso das aves aí, fiquei pensando, falei assim, qual é o benefício? Porque a ave necrófaga ela não tem no plano espiritual, ela tem no nosso plano aqui. Nós temos, como você citou, tem o urubu, né? Você tem outros, o corvo, você tem outras aves aí que são. E E aí outros eu falei assim, animais também, né? não, e outros animais, tem vários animais, né? Mas falando assim de ave, porque o texto está falando de ave. Mas Verdade. aí eu tive curiosidade, eu falei assim, pô, mas tem benefício? Tem algum benefício para o meio ambiente? Né, E aí fui checar algo que me pareceu, assim que surgiu, e aí depois
lendo o texto, eu não sei se mais alguém teve essa, mas lendo o texto, isso me deu uma outra visão, porque o benefício dos animais, e no caso das aves necrófagos, existe e é um grande benefício, porque eles fazem uma limpeza do ambiente. Livrar dos miasmas é correspondente ao trabalho que esses animais fazem, né? Uma vez eu me lembro de ter visto um programa... Então, só fechando o pensamento, assim, Sim. eles são atraídos, né, por uma energia putrefada ali, né, uma energia densa, uma energia, né, que cheira mal, que tem uma má visão, né? A gente olha e fala, nossa, que coisa... Eles são atraídos, mas eles são preparados organicamente para isso. É verdade. E o resultado da atuação deles é que, se eles não estivessem ali, aquela energia, aquele organismo morto, né, ele disseminaria diversas doenças além do que poderiam ao ser ingeridos por animais que foram preparados para isso. Então, assim, aí a gente começa a ver, falar, então, peraí, quer dizer que num ambiente ruim, quando a gente tem a descrição de espíritos, como nesse caso, que há animais isso, animais aquilo, a gente pode olhar, muitas vezes, esses que têm uma carga, né, que a gente olha visualmente, fala, nossa, porque o urubu não é um animal bonito. Né, nenhum preconceito com relação ao urubu. Né? E nem contra os flamenguistas, né, Alexandre? Pois é, até porque eu sou flamenguista, é isso que eu ia falar, até porque eu sou flamenguista. Mas o corvo, a gente já é um animal mais bonitinho e tudo mais, mas o urubu é um animal feio, tem alguns outros aí, mas a questão é, a gente começa a entender, né, a analogia que é feita, inclusive espiritualmente, né, como, por exemplo, para tratamentos de desobsessão, que são tratamentos mais pesados, né, quando é um tratamento mais pesado, algo realmente muito... a descrição, né, a descrição de alguns espíritos que não são aqueles espíritos, né, com halos brilhosos e tudo mais, são espíritos mais fechados, porque existe todo um porquê da preparação de um espírito estar mais conectado, né, com aquela energia, com aquele ambiente, e aí o mesmo se dá com relação a essas aves aqui, o que ele descreve como aves necrófagas, né? Então, assim, eu acho que eu queria fazer essa observação, porque quando a gente começa a entender isso, a nossa visão ela fica diferenciada. E aí a gente olha para algo que visualmente pode não ser bonito para nós, mas a gente já começa a ter um entendimento um pouquinho diferenciado em relação àquilo que a gente está percebendo. É verdade, é bem verdade mesmo, até porque na natureza tudo trabalha, né? E nós sabemos Exato. que aquele material que não vai ser mais utilizado pela vida, ele tem que ser devolvido ao seu estado primordial, quer dizer, ele vai se deteriorar, se transformar, né? E bem lembrado mesmo, porque a gente tem uma visão assim muito negativa quando se fala em estado de putrefação. Aquilo ali é um processo de transformação natural e de devolução àquele material à natureza. Exatamente. Aquilo vai se transformar, realmente. Eu me lembro, você estava falando, eu estava vindo à minha mente o seguinte: uma vez eu vi um programa de entrevistas na televisão em que o entrevistado era um sujeito especializado em cupim. Aí o entrevistador perguntou para ele: por que existe cupim? Aí ele, muito serenamente, respondeu: porque se não existisse cupim, onde é que a natureza ia botar todo esse madeirame que apodrece das árvores, essas coisas todas, e não ia caber na natureza, né?
Então, os cupins fazem esse trabalho correspondente a essas aves, né, que é de transformar aquele material para esse estado primordial da matéria, né, que vai se transformando, se transformando. Então, Sim. isso é uma coisa interessante mesmo. O benfeitor explicava que condições geográficas primitivas, desde muitos séculos, no período das invasões bárbaras, propiciou a construção que foi sendo ampliada e trabalhada para seus fins hediondos. Quando eu li isso aqui, eu perguntei, então não é o lugar onde eu pensava. Que se aquele lugar existia desde do período das invasões bárbaras e propiciou a construção, né, que foi ampliada e trabalhada para esses fins, então isso porque nessa época o Brasil ainda não havia sido descoberto ninguém. Quer dizer, embora o correspondente da região espiritual não tenha nada a ver com o nosso tempo civilizatório, né? Mas, quer dizer, provavelmente em outro lugar aí. Muito provavelmente Dante Alighieri, em desdobramento, foi conduzido pelo poeta Virgílio a uma dessas numerosas regiões umbralinas, trazendo ao mundo encarnado a concepção do inferno. Então, nós já vimos na literatura muitas descrições do umbral e realmente correspondente a um lugar muito tenebroso mesmo, muito escuro. Ele vai falar aqui em outros pontos da penetração da luz solar. E eu me lembro também que na descrição do espaço espiritual na época do Carnaval, os espíritos diziam que eles mal conseguiam distinguir o Sol, tal a densidade ambiental em alguns lugares nessa época. E a gente começa a pensar o seguinte: eu posso estar no plano físico, olhando um nascer do sol e achar muito bonito. Mas, dependendo do lugar onde se esteja, existe um espaço correspondente na outra dimensão que tem implicações vibratórias, pode ter implicações vibratórias diferentes, né? E tem um outro aspecto completamente diferente. Precisava-se achar um ponto frágil para adentrar o local e darmos início aos estudos de transladação. Considerando a condição moral de milhares de habitantes desde priscas eras, seria complexo o deslocamento físico da comunidade junto com os habitantes que resistissem à transformação moral. Nesse período aqui tem um monte de informação. Aí, quando ele fala aqui em deslocamento físico, ele quis dizer do material dessa outra dimensão, que excluindo as pessoas, que eles vão levar tudo para esse outro lugar. Pegar aquelas salas, aqueles locais, aquelas furnas, todos, e levar aquilo tudo. Então, ele chama isso de deslocamento físico, porque ele está querendo excluir do seu comentário os seres, as criaturas. Então, ele fala das coisas que vão ser transladadas, né? E ele fala também... Celso, só lembrando que a gente já estudou, e vocês me perdoem, eu sou... Às vezes me falha a memória para nomes. Em livro anterior, com relação às cidadelas que, em função da mudança do ambiente, elas eram retiradas de um local e levadas para outro local. Em um livro anterior, isso foi descrito.
e só iam aqueles que estavam na sintonia da cidadela. Todo o restante ao redor, né, por exemplo, porque era aquele objetivo, todo o restante ao redor por ali ficava. Então, só aqueles que estavam protegidos na ambiência da cidadela faziam parte desse deslocamento. Mas aí a gente tem uma outra observação que é em relação a... Existe ali uma necessidade, naquele caso, né, que eu estou citando aqui, existia uma necessidade da proteção daqueles que estavam dentro da cidadela, né? O que, de certa forma, o que é diferente do que a gente está falando aqui, né? Do que você acabou de dizer. Então, assim, a gente pode entender essa questão da mudança quando necessário, que isso não é só uma descrição que está aqui nesse livro. Isso é descrito em vários outros livros, em várias outras literaturas, né? Entendi. Realmente. Porque aí a gente também depreende disso, Alexandre, que tudo é organizado, né? Nada escapa a essa organização que visa o crescimento, visa o desenvolvimento, visa a evolução. Sim. Então, isso correspondente a esse tipo de coisa, essas grandes migrações de espírito de um sistema para outro obedecem a esse objetivo, né? Como quando se veio de Capela para esse planeta aqui, do sistema de Capela para esse planeta aqui, o objetivo era separar daquela comunidade de espíritos aqueles que já não condiziam com o estado vibratório que aqueles planetas iam passar a ter, exatamente como está acontecendo aqui agora, né? Sim. Não cabe aqui mais esse tipo de comunidade no planeta de regeneração. Então, eles vão ser trasladados daqui, né? Aliás, já foram, para esse outro lugar. E é o que está. E ele fala aqui também, junto com os habitantes que resistissem à transformação moral, porque eles estão se preparando, eles estão estudando um plano de entrar nesse lugar, nessas furnas, por dois motivos, como nós vamos ver, né? Para estudar essa mudança e para salvar também aqueles que poderiam ser salvos, né? E aqui ele fala: Eurípides sugeriu que aguardássemos a noite para que o grupo, já próximo a um dos vigiados acessos, se unisse a alguns arrebanhados encapuzados, atravessando a estreita ponte estendida sobre o pântano, e, uma vez dentro da cidadela, nos misturássemos a outros grupos do local. Então, é o plano para eles entrarem ali. Combinado o plano, foi-nos proposta uma conduta mental de compaixão e misericórdia que revestiria todos de couraças vibratórias que nos protegessem da toxicidade ambiente e nos permitisse atingir a meta que eu desconhecia. Aí, lá adiante, ele vai explicar por que isso precisava ser desconhecido, né? Ainda não bem familiarizados com a tecnologia transcendente, era curioso observar que, à medida em que nos detivéssemos em qualquer detalhe da planta projetada, este adquiria vida em terceira dimensão. Então, eles estavam vendo a projeção, quando eles paravam para olhar um determinado detalhe, aquele detalhe ganhava vida. Isso é a tecnologia lá deles, né? Que já existe, eles, e descritiva desse estudo, né? E achei isso muito interessante. Naquele momento, acercou-se de nós um expressivo grupo identificável pela especialização em um tipo de engenharia que eu desconhecia.
Logo tiveram acesso ao painel projetado, iniciando observações sobre o que seria necessário ao deslocamento das estruturas fluídicas daquela nefanda cidadela. São os tais engenheiros que eles vão lá e vão com esse grupo para estudar o local, para saber como é que onde eles vão agir para mexer naqueles alicerces e trasladar todo aquele conjunto físico com os seus habitantes para outro local, né? Esse local para onde as pessoas vão migrar, saindo desse planeta aqui, que já está sendo, aliás, um planeta de regeneração. Diz Haroldo que na espiritualidade já é mundo de regeneração, né? Pois é, pois é. Deixa eu fazer uma observação Pois aqui. não, claro. A gente, né, eu sei que para muitos de nós, né, às vezes a gente falar sobre essas questões do imaginário, porque é imaginar, você tem que imaginar para tentar entender, né? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, e aí nessas horas aparece tanta coisa na mente da gente, porque assim, vamos lá, só para, deixa eu tentar organizar o pensamento aqui para a gente poder. Claro. Quando ele fala aqui, né, você até comentou, fixou o olhar, né, aquele objeto ou aquele personagem, enfim, né, ganha vida, ganha vida. E um detalhe, né, um detalhe específico, enfim, ganha vida. E aí a gente fica pensando o seguinte: hoje muitos, pelo menos assim pensamos, muitos acabam entendendo um pouco disso em função de uma série de histórias, né? Imaginações, de muitos, como se fosse ficção. Por que eu falo isso? Eu como sempre gostei desde pequeno, sempre gostei de ficção, ao ler, né, passagens como essa do livro, fico fazendo, né, conexões na memória. Então, por exemplo, tem uma história, um livro que é bem fininho, chamado Duna, né, na tradução, e que tem todo assim, uma referência em termos de ficção, já antigo, e teve até regravação e tudo em termos de livro, e que ele fala sobre as viagens que são feitas através do pensamento. Viagem física, a estrutura física do plano físico, né? E uma série de outras histórias que surgiram ao longo, né, pela literatura e tudo mais. E aí, quando eu olho isso, quando eu faço essas conexões, eu fico rindo, eu falei assim, gente, isso estava tão claro na nossa mente, né, já de muito tempo, né, e a gente achando que era historinha, que era pura ficção, invenção e tudo mais. E aí a gente vê o quanto essas histórias, ou mesmo algumas atuações de culturas muito antigas, quando o levantamento quando os estudos, né, desses povos, dessas culturas vão chegando ao nosso conhecimento, a gente fala assim, como isso é uma constante na vida da gente. E aí, só para também não viajar muito, falando a respeito da imaginação, né, da visualização, e o quanto o nosso cérebro, e aí, Celso, você pode falar muito melhor do que eu, não consegue distinguir verdade Realidade de ficção. da ficção. E aí, quando a gente vai para o mundo virtual, né, em que as pessoas colocam aquelas viseiras, aqueles óculos, né, e se elas sentem
né? Entra numa montanha-russa, desce, o corpo é inundado, né, de adrenalina e a gente sente o vento passando. E não precisa nem de um ventilador externo para simular, não. A gente sente, porque o nosso cérebro ele começa a vivenciar toda aquela situação, entre tantas outras. Então, assim, o poder do nosso cérebro, e aí, um último comentário, pegando isso, o quanto o nosso pensar é poderoso. Sem Porque dúvida. se a gente acredita, a gente visualiza, né, aquele mundo virtual, que é uma ficção, né, e a gente consegue vivenciar isso, sentir o aroma até, né, ou se a gente nunca vivenciou aquele ambiente, mas o nosso cérebro ele começa a buscar correlações de coisas que a gente nem lembra, né? Então, assim, eu estou falando tudo isso para deixar claro o poder que nós temos no nosso pensamento, que é absurdo, que é absurdo. Então, numa situação como essa, a gente olha ali, a gente já começa a entender algumas reflexões que André Luiz trouxe em seus livros, né, anterior, lá no início, e tantos outros, dentro da própria obra da doutrina, do próprio Pentateuco e algumas obras correlatas ali, a gente vê descrições a respeito do uso do nosso pensamento, né, o quanto esse pensamento ele materializa, né, e a gente fala de formas, pensamentos, a gente fala de curas e adoecimentos, a gente fala de uma série de outras coisas que são resultado simplesmente do nosso pensamento. E aí, isso que a gente está lendo aqui passa a ser quase que palpável, né, porque, na verdade, o que está sendo descrito aqui no livro é extremamente natural para nós. A gente que ainda está num processo de achar que sabe muita coisa, né? Mas, enfim, eu acho que era importante fazer essa observação para que a gente entenda que é o nosso pensamento. A dificuldade aqui, que é descrita, é em relação àqueles que não estão ainda conectados a esse nível de pensamento. Então, existe uma dificuldade muito grande. Mas quando nós nos conectamos e entendemos, ou pelo menos iniciamos o entendimento do quão fantástico é o nosso pensamento, a gente pode ir muito além. Enfim. Isso aí é uma coisa que, na verdade, qual é a nossa grande dificuldade? Nós que trabalhamos no movimento espírita, que, na realidade, não só que nós trabalhamos, mas pelo simples fato de sermos espíritas mesmo, de acordo com a realidade que essa afirmação traz, a gente compreende isso que o Alexandre falou, que é o seguinte: o pensamento, na realidade, o pensamento é força criadora, né? Então, por exemplo, você estava falando de imaginação, Alexandre. O que é imaginar? É criar imagem. Então, quando você cria uma imagem de alguma coisa, isso é uma criação. Você concebe aqui. E André Luiz explica que ele fala lá, assim, acho que Evolução dos Mundos, a nossa plataforma de apresentação para os espíritos é a nossa aura que contém onde viajam os nossos pensamentos, e eles leem isso.
eles leem, eles sabem direitinho quem nós somos, o que nós pensamos, incluindo a qualidade, quer dizer, moral, a nossa qualidade moral. Né? Então, basta a gente entender o seguinte: quando um arquiteto planeja um prédio, isso existe antes, em primeiro lugar, na imaginação dele. É graças à imaginação, à criação daquele prédio, daquele monumento, daquela obra qualquer, que ele pode traduzir aquilo em cálculos e entregar para o engenheiro. O engenheiro concretiza isso no plano físico. Mas isso existiu antes, na imaginação de alguém. No imaginário, né? No imaginário. Então, quer dizer, dizem os espíritos que a realidade é muito mais mental do que... Os hinduístas dizem que isso tudo aqui é maia, que isso tudo aqui é ilusão, né? Quer dizer, Sim. isso que nós temos como concreto, na realidade, é ilusório, porque isso é um emaranhado de moléculas que só existe na concretude de um plano físico. Mas saindo daqui é outra coisa. Então, olha só como é que nós somos presos a essa concretude. Né? Então, para nós... E essa noção do que o que existe é o concreto vai fazer com que nós pensemos nesse conceito de matéria. E se você pegar lá no Livro dos Espíritos, falando sobre o conceito de matéria, os próprios espíritos, eles respondem uma coisa muito interessante. Eles falam lá que, para nós, qualquer dicionário que nós formos abrir, vai lá, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, sólido, líquido ou gasoso e perceptível pelos sentidos físicos, pelos sentidos. Mas nós sabemos, do alto da nossa ignorância, nós sabemos que esses sentidos físicos são limitadíssimos. Eles abrangem um pequeníssimo espectro da matéria que é perceptível justamente pela sua concretude, que vai do denso até o mais sutil. Né? Então, quando a gente vai pensando nessa direção de não densidade da matéria, certamente a gente vai chegar num ponto em que a gente vai esbarrar com as fronteiras das criações mentais. E os próprios cientistas falam. Einstein já falava isso, que matéria é energia, energia é matéria. Né? Então, quer dizer, na realidade, matéria é energia condensada e a energia é matéria dispersa. Né? Então, quer dizer, aí a dificuldade é que nós estamos presos a essa concretude, que limitam a nossa percepção em esses sentidos. Mas quando a gente aprende na própria literatura espírita que existem coisas além, e nossos sentidos que estão aprisionados, né? Porque nós vivemos simultaneamente em duas dimensões, mas só temos foco, normalmente, no estado de vigília, na dimensão física. Então, o que a gente sabe é o que o nosso cérebro físico pode perceber. E, aliás, dizem os espíritos, é bom que assim seja. Porque se a gente tivesse essa percepção como natural, no nosso estado, vamos dizer assim, na nossa idade espiritual,
nós íamos começar a fazer muita besteira. Então, é bom que nós estejamos limitados a esse tipo de coisa. Não, vai lá, reencarna nesse planeta aí, pega um instrumento de acordo com a matéria essencial desse planeta e vive aí a sua vida. Você só precisa disso, nesse momento, nessa existência, para fazer as coisas. Eu quero estudar, quero aprender. Ótimo, então mete as caras por você mesmo, né? Mas, quer dizer, se a gente vive aqui nesse estado, é porque isso é necessário ao nosso progresso. Essa aparente prisão dos sentidos é para que nós mantenhamos o foco naquilo que foi programado para nós, né? Mas nada impede que nós, através da nossa imaginação, nós alcemos alguns voos, né, para compreender esse mundo extracorpóreo que existe, né? Sim. Aí ele fala aqui, após minucioso estudo, foi exposto o modo mais eficiente de transplantar a comunidade com suas salas sombrias e habitações punitivas a serem separadas das edificações da natureza, que impressionará futuros espeleólogos, estudantes de caverna, né, que não farão a menor ideia do que por séculos houvesse ocorrido ali. Então, eles é um grupo multidisciplinar que vai entrar nessa cidadela. Tem os engenheiros e tem eles que vão fazer esse trabalho, e tem aqueles que vão trabalhar na proteção, enfim, eles vão entrar lá para fazer, uns para estudar como tirar aquele lugar de lá, e outros para lembrar, como nós vamos ver, a esses que o quanto é importante que se arrependam para permanecerem na Terra, né? Porque senão, se não se arrependerem, irão junto, né? Era imprescindível adentrar os meandros da cidade para completar o plano de transferência, mas a expedição, representando a misericórdia do Pai Celeste, também visava resgatar os sinceramente arrependidos como derradeira oportunidade de permanecerem no planeta, como a gente estava falando. Então, quer dizer, olha, é tudo uma questão de dar o máximo possível de oportunidades. E aí nós podemos fazer um paralelo, vocês podem ajudar, com o mundo que a gente está vivendo hoje. Olha o que está acontecendo. Diz Haroldo, que eu já falei isso algumas vezes, repito, porque eu acho muito interessante isso. Ele diz que o umbral é um lugar bom para se viver hoje em dia, porque está todo mundo aqui, está todo mundo encarnado, né? Então, lá virou estância de passeio. Então, por que está aqui? Exatamente por causa disso aqui que a gente está vendo, como última oportunidade. Bota esse povo do umbral todo para reencarnar, para eles terem a última oportunidade. O que a gente está vendo? O que estamos vendo é o mundo nunca esteve tão difícil, tão complicado, com guerras, ambição de poder, e as pessoas, aqui na nossa realidade, o tráfico, a milícia tomando conta. Isso tudo veio de onde? E está aqui fazendo o quê? Isso é a última oportunidade de se arrependerem ou de expurgarem as faltas ou
o que quer seja, mas é a mesma programação. E os espíritos já avisaram, antes de melhorar, vai piorar muito. Então, não estranhemos. E Celso, Sim, é, às vezes a gente pode falar assim, mas pô, tinha que ser agora, logo agora que eu estou encarnado, né? E a gente pode fazer o seguinte comentário, mas quem disse que nós não fomos os primeiros desse grupo a vir? pois é. Então, a grande questão é, falar, ó, já que, penso eu, né? Por exemplo, nós que estamos aqui, terça-feira à noite, né, fazendo esse estudo, a gente não está aqui à toa, a gente tem um objetivo, a gente quer entender um pouco mais, a gente quer trocar, e isso deixa para mais alguém falar, tá? Porque só a Não, gente... eu ia falar isso, que eles estão muito calados, Alexandre. Pois é, ó, transmissão de pensamento, ou como alguns dizem, transmimento de pensação. Mas a grande questão é, a gente tem que entender que se existem aqueles como é que ele fala aqui? Os sinceramente arrependidos, né? Isso. Quem disse que não fomos nós, por exemplo, não que isso nos torne melhores do que ninguém, não é essa a questão, mas quem disse que não fomos nós que viemos na frente para preparar o caminho, né? E eu acho que a todo momento eu tenho pensado, particularmente, tenho pensado muito nisso, na questão de esse momento em que muitos espíritos estão encarnando, espíritos raivosos, espíritos revoltados, espíritos isso e aquilo, é nesse momento que eu lembro a frase que é atribuída a Francisco de Assis, acho que eu já citei isso aqui em outro momento, que é, por vezes, a atuação de bem ao próximo é todo o evangelho que o outro tem acesso. Então, nesse ponto, né, nós que aqui estamos temos o dever, claro que é uma questão de escolha, lógico, mas a gente tem o dever de falar o seguinte, cara, se eu estou aqui e reconheço que isso está me fazendo bem, é meu dever, enquanto indivíduo na sociedade, demonstrar que a minha atitude está coerente com aquilo que eu acredito. E nesse ponto, nós acabamos sendo um exemplo, de novo, não nos tornando melhor do que as outras pessoas, não é isso. Apenas exemplificando aquilo que a gente está percebendo, e para a gente perceber isso, nós temos que, em algum momento, termos agido com sincero arrependimento. Porque o arrependimento não é dizer, caramba, eu errei e baixar a cabeça. Esse é só o primeiro passo, né? Caramba, eu errei. Peraí, mas eu tenho que reforçar esse meu arrependimento. Como? Fazendo atitudes em prol desse novo pensamento, dessa nova coerência no meu pensar, né? Então, é nessa questão. A partir do momento que nós fomos, e sinceramente, particularmente, devo ter sido resgatado de um local bem ruinzinho, colocado, falar assim, você foi resgatado, você foi cuidado. Agora você tem que fazer alguma coisa para reforçar. E aí, Celso, de novo, a psicologia traz muito isso, né? Você aprendeu, agora você tem que exercitar, você tem que botar à prova, porque no momento em que você faz isso, você confirma não só para aqueles que estão fora, mas você confirma para você essa sua nova escolha. Então, fazer isso, reforçar, né, isso é muito importante. E eu estou falando isso em função até do que você falou, né, de tudo que está acontecendo na nossa sociedade, a gente tem que olhar como alguém que fala assim, cara, eu já passei por isso. Ao invés de ficar dizendo, você está errado, porque aí eu estou fazendo justamente aquilo que fizeram comigo em algum momento, né? Então, essa transformação social que
esse livro está me ajudando a pensar muita coisa em termos do hoje, do eu, da inter-relação. Então, assim, a gente tem que olhar para tudo isso e dizer, cara, não está legal. E se não está legal, eu vou fazer a minha parte. Então, é de novo a questão do nosso pensamento, né? Em vigilância, em oração, buscando fazer o melhor. Então, nesse processo, né, e aí uma coisa, Celso, que você falou, é que os espíritos, principalmente período de carnaval, período de guerra, não sei o que e tal, eles falam, né, cara, fica difícil a gente, porque o pensamento é de tanto desequilíbrio que fica difícil a gente atuar. O esforço tem que ser muito maior. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e, ao invés de ficar, olha o que fulano está fazendo, olha o que fulano está... Falar assim, poxa, olha só o que está acontecendo, deixa eu orar. E é bom pensamento. A gente simplesmente dizer, vai chegar um momento que todos vamos olhar para trás e falar assim, putz, perdemos muito tempo, não foi? Mas agora a gente já conseguiu vislumbrar. E é essa posição que a gente tem que ter em termos de sociedade, em termos de grupo, em termos de indivíduo, né, participante positivamente, aliás, participante cristicamente, que é pegar o exemplo e trazer para a nossa vida, né? Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem que refletir muito. E ver que, na verdade, essa é uma oportunidade que e que nós combinamos com a vida, né? Porque eu me lembro de uma palestra que eu vi na sede da FEB, que tem na Avenida Passos, que é a FEB agora está em Brasília, mas lá tem palestra todo dia, e eu ouvi um senhor falando que ele dizia o seguinte: vocês não estranham essas pessoas com as quais aparentemente não acontece nada na vida. Tem um bom emprego, tem uma vida boa, não lhes falta dinheiro, não lhes falta lazer, não lhes falta nada. E eles fogem de apurrinhação e vivem muito bem. Aí a gente fica perguntando, existe essas pessoas elas são superiores? O que está acontecendo? Aí ele explicou o seguinte: na realidade, Deus permite, vamos dizer assim, que essas pessoas vivam dessa maneira, porque mais tarde elas vão precisar reflexionar a respeito das suas escolhas. Então, a gente se arrisca a dizer, benditas as dificuldades, né? Porque a gente está aqui para fazer alguma coisa, para trabalhar, para entender a vida como ela precisa ser entendida, e cada um de nós vive no lugar e no momento histórico que merece viver. Isso é ponto pacífico, né? Se a gente reencarnou aqui no meio dessas milícias, dessas coisas todas, é o lugar em que a gente merece viver. Agora, e o que a gente está fazendo? Não é isso que o Alexandre falou. Então, a solução realmente não há outra. É oração e exercício no bem. Não tem outra fórmula. E Simone Martins levou a tua mão. Puxa vida! Por favor. Você está me ouvindo? Perfeitamente bem. Quando o Alexandre falou na parte do arrependimento sincero, na mudança do comportamento, eu não sei se, literalmente falando, se existe essa diferença. Mas eu tenho a impressão que a gente ainda vive num mundo assim, quando a gente comete um equívoco, a gente
sei lá, faz alguma coisa que não é dentro do que deveria ser feito, a gente vive muito no remorso ainda. A gente fica com aquele sofrimento, com aquela culpa dentro da gente pelo que a gente fez, coloca aquele peso emocional e paralisa. A impressão que dá é que a gente precisa transformar, dentro até do que o Alexandre falou ali, esse remorso em arrependimento. Porque, para mim, o arrependimento é muito mais dinâmico. Né? É uma coisa ativa que você reconhece seu erro, reconhece e você quer mudar. E aí você usa como o que você fez de equivocado como uma reflexão e tenta se transformar, mas não fica naquela culpa do remorso. Eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa transformar. Veja, eu não sei se a palavra quer dizer isso, mas me passa essa impressão de que a gente precisa sair desse remorso, entrar no arrependimento dinâmico e aí sim fazer esse processo, né, para tentar evoluir. Não sei se falei alguma besteira, mas é isso que me... Pelo contrário, Simone, eu acho perfeito isso que você falou. E sabe por que a gente tem essa dificuldade de transformar remorso em arrependimento? Existem vários motivos que a gente tem que aprender a enxergar. Agora a gente tem, fala aqui um pouquinho dessa postura nossa que a gente não só tem, como também entende nas pessoas. É porque, na realidade, a bem da verdade, isso vem do nosso orgulho. Olha só que coisa interessante, né? A pessoa que se entrega mais ao remorso do que ao arrependimento é uma pessoa mais orgulhosa. Ela tem mais dificuldade de se libertar do orgulho. Então, ela fica tão chocada com o fato de ser falível, justamente pelo orgulho, que isso faz muito mal a ela. E então ela se vira contra ela mesma. O remorso é uma força autodestruidora. Autodestruidora. Então, e por que nós temos certa dificuldade de trabalhar o remorso em arrependimento? Porque nos falta educação emocional, nos falta educação, nos falta reflexão, nos falta nos abrirmos ao amor que Deus tem por nós, que é justamente esse amor que é misericordioso. Então, isso que você falou, Simone, que é extremamente importante, é nesse ponto que a gente aprende que tem que aprender a amar a si mesmo. É isso que é o amor a si mesmo, que a gente fica procurando e que não entende muito bem, não sabe traduzir muito bem, não sabe traduzir porque está pouco acostumado a esse tipo de coisa. O amor a si mesmo é justamente esse respeito, esse perdão que você dá a si mesmo. Nós temos que aprender a nos perdoar. A pessoa que sofre de remorso é alguém que não aprendeu a se perdoar. Quando nós passamos para aprender a nos arrepender, é que com isso nós estamos aprendendo a nos perdoar. Todo mundo é falível. Todo mundo é falível. Então, mesmo aqueles... Aliás, isso aí é uma discussão que merece assim, um estudo à parte. Um estudo à parte. Porque o que está acontecendo no mundo de hoje? Estão vindo para reencarnar pessoas que se demoraram muito no crime. Então, eles reencarnam em condições muito difíceis, porque essas condições difíceis são o resultado das escolhas erradas que eles fizeram. O que está acontecendo? Estão tentando justificar. Olha, isso, desculpem, mas isso é importante falar a respeito disso.
Alexandre conhece bem o Dr. Frutuoso e sabe que ele tem uma netinha que nasceu com problema, né, Alexandre? Sim. Pois é. Sabe por que esse espírito reencarnou? Porque estava lá o Dr. Frutuoso para ajudar isso. Esse espírito. Vocês já imaginaram se essa pessoa, a filha dele cai, vamos dizer assim, num tipo de situação em que não, você tem todo o direito a abortar. Tem todo o direito de abortar, porque está acontecendo isso e tal, não sei o que, não sei o que. Você tem todo o direito. Esse espírito, ele não vem reencarnar e não pode se reabilitar. Então, perdão, está acontecendo isso no nosso mundo. Estão tentando justificar que essas mulheres têm o direito de fazer isso, e justificativas assim muito inteligentes e bem estruturadas, mas o fato é que, se não permitir, esses espíritos não se reabilitam. Não se reabilitam. Então, esses espíritos estão aí, pode-se dizer, talvez compulsoriamente, mas muitos deles começaram esse processo de arrependimento que vocês falaram, que o Alexandre falou, você falou também, Simone. Eles entraram nesse processo. Desculpem eu me demorar a falar isso, mas é muito importante falar a respeito disso. Pensem bem no seguinte: se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas, por exemplo, a mulher, ela tem o direito de abortar em caso de estupro. Aí a gente não é questão de criminalizar nada disso. Ninguém está falando aqui de crime da mulher ser, vamos dizer assim, vista como criminosa. Não está se falando disso. O que está se falando é que, se a gente fizer uma radiografia espiritual desse caso, a gente pegar a história pregressa desses espíritos, tanto o que estuprou quanto a que foi estuprada, e tanto gerando aquele ser, o que aconteceu? Estou dando um exemplo aqui, mas essa mulher que foi estuprada era aquela mulher que, em vida anterior, auxiliava aqueles processos todos de estupro, e que veio e encarnou para se reabilitar. E esse ser gerado nesse estupro era o médico para quem ela trabalhava. E estão querendo negar a reabilitação desses espíritos. Esses são arrependidos. Esses arrependidos que você falou, que estão precisando reencarnar. Então, eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque eu não paro de pensar nisso. Porque dentro do próprio movimento espírita, existe muita gente que defende isso. E se demoram em estudos, dizendo, não, até certo mesmo a vida, o próprio Kardec falava que isso não tem vida. Isso não é importante. O importante é o seguinte: se eu tiro aquilo, se eu descarto do útero da mulher aquilo, seja o que for, o espírito não reencarna. Ele não pode reencarnar. Ele perde a oportunidade, que é tão cara para ele, de se reabilitar. Então, a gente tem que pensar muito nessas coisas. Pensar que ter a posição humilde de quem está aprendendo mesmo.
quem está precisando compreender essas coisas. Existe muita discussão. Acho que discussão é uma coisa muito boa, mas vamos pensar muito a respeito dessas coisas. Então, Simone, eu acho muito, muito bom você estar falando disso, de remorso e arrependimento, porque nós aprendemos a ser arrependidos nos educando emocionalmente, nos educando psicologicamente, psicoemocionalmente, para que no amor que nós devemos a nós mesmos, nos dando chance, nos perdoando. É aí que nós deixamos de ser pessoas com remorso para ser pessoas que se arrependem. Né? E acho que isso que é importante a gente viver esse processo. Todos nós erramos, todos nós. Né? E acho que, assim, a gente tem que, mesmo com essa dificuldade, a gente tem que se exercitar no bem e para resgatar as nossas dívidas. Desculpa, eu falei muito aqui. Não, de jeito nenhum. E, inclusive, Celso, só, Simone, você viu que Celso não falou sobre culpa, né? E por quê? E aí, só fazer uma observação. Nós, de um modo geral, e quando eu falo nós, alguém que não é da área de psicologia, da área de psi, né, dos segmentos, vemos culpa como algo terrível. Mas para a psicologia, e Celso me corrija se fizer alguma colocação errada, a culpa é o início do processo. A culpa é o reconhecimento. O sentir a culpa é falar assim, putz, pisei na bola. E aí, isso pode se transformar, migrar por um remorso, você se deixa abater, ou você migra para um arrependimento. Eu mesmo, até uns anos atrás, eu falava assim, risca a palavra culpa do dicionário, que não sei o que e tal, onde vocês podem até ter já me escutado falar isso, porque eu falava isso direto. Mas a proximidade com a psicologia fez com que eu falasse assim, eu estou dando valor a um entendimento ignorante, quer dizer, o entendimento da falta do conhecimento. Não é que a gente não tenha conhecimento, porque eu estou dizendo o seguinte, é uma visão só, né? E aí a gente pode entender o seguinte, uma vez, inclusive, eu fui corrigido ao dizer que Paulo não se deixou levar pela culpa. Eu falei, não, aí me fizeram essa correção. Paulo sentiu culpa, sim, porque é o início do processo. Ele sentiu culpa, se arrependeu e aí começou a trabalhar o arrependimento, porque a culpa já ficou lá para trás. A culpa foi, né? É precisamente isso, Alexandre. Desculpe te cortando. Porque, na realidade, a ideia que a gente faz de culpa, ela é muito particularizada dentro de nós. Essa ideia, quer dizer, a palavra é a mesma, o processo começa do mesmo jeito, mas essa ideia, esse conceito, ele pode ser iluminado por outro entendimento e nos ser útil, e nos ser um processo útil. Sem dúvida. Que é isso que a Alexandre está falando, da utilidade de você reconhecer o erro e da maneira como esse processo ocorre. Né? Joana também fala muito a respeito disso. Fala de como você... Porque, assim, isso não é nada antinatural, quer dizer, você... Todos os nossos atos têm consequência, todos, bons e ruins. Todos os nossos atos têm consequência. Então, quando você trabalha bem o entendimento desse conceito, você compreende que não importa que você não escape da consequência do erro que você cometeu. Não importa. O que importa é você amadurecer
nesse processo, a ponto de você saber utilizar o seu tempo produtivamente, enquanto isso não acontece. Vocês já imaginaram se a cada erro que nós cometêssemos fosse automático a consequência? Ninguém aprenderia nada. Ninguém aprenderia nada. Porque você não agiria como... Não, pelo amor de Deus, se você fizer isso aqui, imediatamente vai acontecer aquilo. Não. Deus permite que você tenha a liberdade de fazer escolhas justamente para que você, através das suas próprias escolhas, aprenda a viver. Olha, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. 21:52. Vocês acham legal a gente parar nesse slide aqui, Silvane? Sim, podemos sim. Melhor. Aí você faz aquela palhinha para nós. Já coloquei lá. Certo. Já coloquei lá. Eu estava falando, só para a gente terminar, o mentor da nossa casa, a Mariane, que ouviu, o Matheus, que estão aqui, Joana, ele fala o seguinte, que a gente precisa passar pelo processo, vê se eu estou errado porque ele fala isso, né? A gente precisa passar pelo processo de consciência da culpa, né? A consciência da culpa, ela precisa acontecer porque a gente precisa de uma certa expiação daquilo, a gente precisa sentir. O que a gente não pode pelo orgulho, transformar em complexo de culpa. Ele fala muito isso, exatamente. né? Não é isso? Eu acho que mais ou menos é o que ele fala bastante. Né? Mariane, você pode finalizar para a gente com a prece? Posso? Vocês me escutam bem, gente? Sim, perfeitamente. Pedir para todo mundo fechar os olhos, para nesse momento, mais uma vez, a gente agradecer a toda a espiritualidade amiga que sempre se faz presente nesses encontros, agradecer ao Celso, ao Alexandre pelas colocações, pelas reflexões trazidas e humildemente pedir a Deus, pedir a Jesus, nosso mestre e grande amigo, pedir aos nossos mentores que cada vez mais a gente consiga, Pai, ter a capacidade de aceitar que nem tudo a gente tem condições de entender no momento, mas aceitar que nós estamos, sim, nas exatas condições que precisamos para a nossa evolução. Nós estamos no tempo certo, num lugar certo, com as pessoas certas, não para oferecer para a gente sempre um mar calmo, sem dificuldades, sem ondas, não, mas para oferecer as devidas condições, os devidos obstáculos e aprendizados, que nada mais são que oportunidades para a gente trabalhar o que precisa ser trabalhado em nós. Que aprendamos a agradecer mais e reclamar menos. E aprendamos também a aproveitar as oportunidades de aprendizado que a vida sempre nos dá, a cada novo dia, a cada novo amanhecer. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, meu amor, graças a Deus. Bom, um excelente mês a todos e nós nos vemos, então, no encontro de novembro. Um beijo, gente. Alexandre, Beijo. Celso, obrigada. Obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigado, Márcia. Obrigado. Tchau. Tchau.